Barcelona lança nova camisa. Eu quero repercutir aqui a fala que eu achei muito interessante do Flick pós a vitória de 3-0 do Barcelona sobre o Mallorca. Sobre isso que eu vou falar após a vinheta. Bom, pessoal, começar falando da camisa do Barcelona. Não sei se para alguns foi mais surpreendente do que o primeiro gol da La Liga do Real Madrid ter sido de pênalti. Enfim, né? Brincadeira. Ou não, enfim. Mas o Barcelona lançou, já tinha vazado alguns dias atrás, né? Barcelona lançou a sua nova camisa 3. E eu achei muito bonita. Mas antes de falar opiniões, camisa do Barcelona, aí camisa 3, laranja. O Barcelona lança sua camisa 3 laranja e aí tem algumas curiosidades. O Barcelona teve também uma camisa 3 laranja no ano de 2009. Ano de 2009, que foi o ano, e a camisa me lembra o primeiro Mundial do Barcelona, que foi aquele Mundial que o Barcelona enfrentou o Estudiantes de La Plata, e o Barcelona sai perdendo aquele jogo, e o Messi de cabeça faz um dos gols, o outro gol foi do Pedro. O Barcelona vence por 2-1 aquele Mundial nos Emirados Árabes por 2-1, Barcelona vence e é campeão mundial. Então foi um ano especial para o Barcelona. Outra vez também que o Barcelona teve camisa laranja, várias vezes o Barça teve, né? Eu só tô falando das mais recentes que eu lembro. Por exemplo, teve um ano, 2013, acho que foi, que era um uniforme degradê, laranja e amarelo. Mas outro ano que o Barcelona teve uniforme todo laranja foi aquele ano 2015, né? O ano da Champions, o ano daquele Barça do MSN, do Luis Henrique. E agora o Barcelona, então, depois de bastante tempo, volta a lançar uma camisa laranja. A atual camisa 3 laranja. Então, essa tem alguns detalhes diferentes. Ela tem uma linha azul e aí tem detalhes azul escuro. O nome dos jogadores atrás vai ser as letras laranja e como se fosse um quadrado azul escuro onde vai estar o nome deles. Mas o demais é toda laranja, com calção, com meião. O Barcelona fez algumas montagens aí nas suas redes sociais até de como ficaria os jogadores já jogando com elas. De repente, no próximo jogo contra o Levante, o Barcelona vai jogar com essa camisa laranja. Cara, eu particularmente, tá? Eu acho que a opinião, camisa de time, é uma questão muito pessoal. Eu acho que tem tradições que tu não pode desrespeitar, que é o escudo, assim como o escudo, como a história do time, porque o Inter é vermelho, o Grêmio é azul, o Real Madrid é branco, o Bayern de Munique é vermelho, entendeu? Essas coisas tu nunca vai mudar. O Barcelona já tem uma tradição um pouco menos rígida na primeira camisa, onde tem vezes que é quadrangular, tem vezes que são listras mais finas, tem vezes que são só as listras, tem vezes que as listras são maiores, tem vezes que as listras são mais finas, tem vezes que nem esse ano foi um degradê. Então sempre vai mudar essas coisas e eu acho isso legal no Barcelona. Mas se tu for para olhar, tem uma lógica, né? Que é sempre o azul e vermelho, com o amarelo, né? O catalão. E aí na camisa 2, na camisa 3, o Barcelona sempre tem uma cor diferente. Às vezes é rosa, às vezes é preto, às vezes amarelo, às vezes é um amarelo mais forte, às vezes é um amarelo mais puxado, né? Um dourado, às vezes é verde, às vezes é um verde limão, às vezes é um azul claro, aí volta então laranja. Já foi até branco, né? Que era uma das que a gente não pensava em ver, mas viu. Então, eu particularmente, né, acho muito bonita cor laranja para time de futebol. Tá? Eu acho a cor laranja uma cor muito bonita para camisa de time de futebol. Camisa 2, camisa 3. Cara, eu gosto muito, tá? Eu gostei muito daquela que o Inter lançou aquele ano, que muita gente não gostou, mas eu pessoalmente gostei. E aí sobre o Barcelona, né, pra não desviar o foco, eu sempre achei muito bonita a camisa laranja, cara. Eu tava sentindo falta do Barça lançar a camisa laranja, porque eu acho camisa laranja pra futebol muito bonita, cara, a camisa 3. Eu acho eu acho muito legal mesmo. Mas é uma opinião pessoal minha, não é regra, não, né? Talvez vai ter muita gente que não curtiu e tá tudo certo. Então, de repente, contra o Levante, que é o próximo jogo de La Liga, talvez a gente já tenha, né? O Barcelona jogou por causa da questão dos tons, né? Das cores. O Barça jogou com o uniforme da temporada passada ainda, o uniforme 3 da temporada passada, que era aquele verde-limão, contra o Mallorca, agora no último jogo, tá? Mas eu achei muito bonita. E é sobre o Mallorca que nós vamos falar agora. Não sobre o Mallorca, mas sobre o pós-jogo de Barcelona e Mallorca. O Hansi Flick falou uma coisa que eu achei muito interessante, cara. Quem já viu
em algum lugar, o treinador ganhar de 3-0 e ainda assim dizer que não foi o suficiente, que o time precisa melhorar. Quem já viu? Né? Eu já vi treinador perder o jogo e dizer que tá no caminho certo. Mas o Barcelona, cara, isso eu gosto muito no Flick, cara. Isso eu gosto muito no Flick, porque, tipo, às vezes a gente vê exemplos, né? Quando, né, um treinador, ele é campeão da Supercopa, ele é campeão da Copa do Rei, e aí, tipo, depois do título da Copa do Rei, ele não faz um alvoroço, porque ele diz que ainda tem muita coisa para ser competida. E ele consegue deixar o time com o mental pronto para uma semana depois de ser campeão da Copa do Rei, ainda continuar brigando pelo título de La Liga. É coisa espetacular que o Flick faz, né? E o Flick ganha por 3-0 da La Liga, tá? Ele podia ter sido fanfarrão, ou ele podia não dever nada pra ninguém, se elogiar um monte. E o Flick elogiou os jogadores, o Flick elogiou o time e tudo mais. Mas, muitas vezes, o Flick disse que o Barcelona precisa melhorar o seu rendimento, precisa melhorar, ter mais intensidade, que no segundo tempo o time faltou, né? Ele disse que o Barcelona poderia ter atacado mais, que o Barcelona poderia ter jogado melhor, que o Barcelona poderia ter tido mais intensidade, que o Barcelona podia ter sido mais intenso. Ele não gostou muito do ritmo do Barcelona, principalmente no segundo tempo. Ele disse que a vitória foi importante, que foram importantes os pontos, mas que o time precisa melhorar. Ele disse que o time, isso ele falou não é bem zona mista lá, mas numa entrevista para um repórter, para reportagem, né, no pós-jogo, e ele bateu muito nessa tecla na coletiva. O Flick bateu muito nessa tecla que o quanto o time precisa melhorar, né, o que o time precisa melhorar ritmo, melhorar o rendimento. Não é bem esse exemplo de segundo tempo que ele vai querer ter ao longo de toda a temporada quando enfrentar times mais fortes. Então ele não falou com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer em resumo. Então isso é muito interessante, eu sempre achei isso muito interessante. O Flick pode ter todos os motivos para querer se achar, ou para querer se elogiar, cara, o Flick nunca rebateu de forma errada os repórteres. O Flick nunca criticou os repórteres. Isso é uma total diferença, porque às vezes a gente vê aqui no Brasil, o treinador rebate a imprensa, o treinador critica a imprensa, o treinador diz que a imprensa cobra demais, se perde uma partida, o treinador não tem... parece que é uma luta pro treinador dizer que o time precisa melhorar. Cara, o Flick ganhou de 3-0. Sabe o que é isso? O Flick ganhou na estreia fora de casa de 3-0. E ainda assim, ele disse que o time precisa melhorar. Ele disse que não ficou satisfeito com o rendimento do time. Ele disse que acredita que o time precisa ser mais intenso, o time ter mais intensidade. Não por nada o Flick ganhou 3 competições ano passado, né? Não por nada o Flick, depois de ganhar uma Copa do Rei, o Flick ainda conseguiu deixar o time com uma mentalidade perfeita para continuar brigando e confirmar um título difícil de La Liga, que ainda tinha um jogo contra o Real Madrid, e o time conseguiu confirmar e conseguiu ser campeão. Essa é a diferença, entendeu? Por isso que o Barcelona voltou, por isso que o Barcelona está em grande fase. Ele sabe gerir o Yamal, ele sabe ser treinador de um Lamine Yamal. O Flick sabe ser treinador de um Rafinha. O Flick sabe ser treinador de um time com tantos guris e saber até que ponto aproveitá-los ou não. Então eu achei muito interessante. Outra coisa interessante que o Flick falou na coletiva dele, eu até não tinha me programado aqui pra falar no vídeo, mas eu vou falar aqui, é que talvez, não quer dizer que o Eric Garcia esteja à frente do Condé, tá? Eu disse já que o Eric Garcia foi um jogador que eu gostei muito de ver com o Flick, que melhorou demais. Entra pra essa lista. Pra mim tem uma lista de jogadores que evoluíram com o Flick. Eric Garcia, Ferran Torres, né? E o Eric Garcia é esse jogador, e o Eric Garcia ele é usado em muitas posições. Ele é usado como zagueiro, ele é usado como volante, e ele é usado também como lateral. Quando o Condé entra no segundo tempo na partida contra o Mallorca, o Eric Garcia vai pra zaga. Mas o Flick falou na coletiva que foi, de certa forma, uma meritocracia, né? O Eric Garcia ter começado a partida e não o Condé. Ele viu e avaliou e gostou bastante do estilo do Eric Garcia, das partidas que o Eric Garcia fez nesse começo de temporada e que foi merecido. Não parecia estar na melhor forma também física, isso tá, o Flick falou até aí, tá? Agora fora o que o Flick falou, o Flick não confirmou que é um problema físico do Condé, etc. Mas não parecia mesmo estar na melhor forma física o Condé, né? Não sei se isso não pode ter entrado junto com o fato de que o Condé poderia ficar no banco porque tem um grande substituto que está em boa fase, que é o Eric Garcia. Tá bom, pessoal? Interessante, eu gosto sempre de acompanhar as coletivas do Flick, beleza? Tamo junto, valeu.